Salve Maria, sou missionário São Roberto. O tema é esse. Pedro foi o primeiro papa? Os pastores, por exemplo, Augusto Nicodemo fala que não tem evidência nenhuma bíblica que Pedro é o pastor, que Pedro é o papa. Tanto Nicodemo, tanto essas igrejas de homens prega a mesma fé. Que Pedro não pode ser o papa, que Pedro é infalível, porque Pedro negou Cristo 3 vezes, porque Cristo repreendeu Pedro. Simples, meu irmão. Pedro está aprendendo. Eles não têm o Espírito Santo ainda, como vai dizer aqui, Atos 4:8. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou e começou a pregar, etc. Não, meu irmão. Ali está começando o ministério, apostolado. Mas a profecia é sobre Pedro. No Velho Testamento, ali, se você compreender o chamado de Moisés, você vai entender todo o Velho Testamento. E se você entender o chamado de Pedro, é sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Você vai entender o ministério apostolado. Você vai entender a tradição. Que a profecia está aqui, ó. De uma só doutrina, de uma só fé, de uma só igreja, de um só pastor, de uma só revelação. A igreja é a esposa noiva de Cristo, uma só igreja. Mas os protestantes ele quer distorcer isso. Vamos lá a esse estudo para a gente ter essa base para quando vir um herege desse falar que Pedro não foi o Papa, meu irmão, você está errado. É Cristo que profetizou. A revelação não veio de homens. Como diz o apóstolo Paulo, o evangelho pregado por mim também não tem nada de fundamento de homem. Mediante a revelação do alto. A igreja é a revelação do alto. Simples entender esse texto. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. A minha igreja, não as minhas igrejas. Não. É uma só igreja que vai ter uma só fé, que vai ter só um pastor, que vai ter só um paráclito. Atos Apóstolos 2 ali e Mateus 28, 19. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha só. Porque o Papa Francisco, que é sucessor de Pedro, desde Pedro até o Papa Francisco, não, 266 Papa, porque o Papa Francisco tem essa autoridade, ele é o apóstolo, porque ele tem a chave. Ele é sucessor de Pedro, por quê? Porque ele tem a chave. Ele é a autoridade, porque ele tem a chave. E os bispos, por que os bispos têm autoridade? Porque no caso do pastoreio de Pedro, porque o caso da chave. E são um sucessor de 12 apóstolos. Que interessante. Eles querem distorcer aqui, porque Cristo repreende Pedro, então Pedro não é infalível. Aqui, ó, é simples entender esse texto. Ó. Pedro, Mateus 16, o 22 a 23, o Marcos 8, Lucas 9, vai ter a Pedro exercendo a sua fé. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nesse termo. Que Deus não permita isso, Senhor. Que isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Que interessante. Aqui, Cristo está repreendendo Pedro, que Pedro começou a protestar, porque Jesus está falando da profecia que vai acontecer com ele lá, quando ele vai entrar ali em Jerusalém, vai ser perseguido, vai ser martirizado, vai ser crucificado. Pedro está protestando contra isso. E Cristo repreende Pedro. Logo depois que Cristo deu pastoreio a Pedro. Ó, profetizou. Que a revelação não veio de homens. Aí os caras tentam usar esse texto para distorcer lá. Pedro é infalível. O Papa é infalível. Mas Pedro não tinha o Espírito Santo aqui. Tanto que você for ler mais para frente, Pedro está aprendendo. Olha o que Cristo fala ainda. Ó, 24. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aqui, ó. Porque aquele que
quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Ó, aqui Cristo já dá o exemplo. Tanto que Pedro morre de ponta cabeça na cruz. Ele repreendeu, mas depois deu um ensinamento. Ó. E Pedro abandonou tudo, meu irmão, para seguir, para tomar posse do ministério apostolado. Onde está isso, servo Roberto? Simples, ó. Ah, mas Pedro era casado, Moisés também era casado. Moisés abandonou tudo para guiar o povo Israel para a terra prometida. Moisés errou, porque não entrou na terra prometida. Pedro errou. Mas na transfiguração Moisés aparece para mostrar para nós que ele ganhou a salvação. Aqui, ó. 19. Ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Ó, Pedro aprendendo a parábola ali que Jesus fala do jovem rico, né? Fala não. Doa tudo aos pobres, vem e me siga. Para você ver, ó. Deixamos tudo, Senhor. Pedro já está compreendendo o seu chamado. Tanto que João 21:17 quis dar um pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas em Gálatas 2:11 e 14, ali o apóstolo Paulo repreende Pedro. Mas tira a autoridade de Pedro? Não. Tira o pastoreio de Pedro? Não, porque Pedro ele é um pastor. Tanto que o apóstolo Paulo vai lá em Gálatas 2:9 ser reconhecido por lá em Jerusalém. Tiago é o bispo de Jerusalém. Pedro é o pastor e João, que são consideradas as colunas e me deram a graça. A minha é Barnabé. Depois, mais para frente, tem apóstolo Paulo repreende Pedro, mas jamais tira a autoridade de Pedro. Olha que o rodapé da igreja ensina. Ó. Gálatas 2. 11 e 14, né? Aqui, ó. O rodapé, né? Gálatas 2:14. Alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos, os gentios convertidos, deveriam seguir o costume ou o modo de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, estando no concílio em Jerusalém, Atos Apóstolos ali, 15:7, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir os costumes próprios. São Pedro seguia esta decisão, considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos, mas devido ao anúncio de muitas críticas ou pressão dos judeus, fanático achou prudente não comer mais com os gentios, os pagãos convertidos, para não suscitar crítica ou zangar prejudicial aos prejudiciais. São Paulo, no entanto, achou que São Pedro devia manter-se firme no costumes adotado para que todos vissem que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho. Trata-se, portanto, de um modo externo de agir de São Pedro, mas uma questão de prudência ou de energia por conseguintes de assuntos externos, acidental, secundário e não essencial, doutrinária ou dogma. São Pedro aceitou e seguiu a advertência amiga de São Paulo, comprovando assim que ambos estavam de pleno acordo em aspecto. Aliás, nunca houve desacordo
doutrinário entre ele por esse fato, acima relatado, São Paulo até conhecer que a autoridade de São Pedro era grandemente atacada e de influência entre os cristãos. Olha só que interessante. Que é a resposta que os protestantes distorcem em Gálatas 2, 11 e 14. Mas aonde tem evidência de Pedro é o Papa na Escritura? Já mostramos Mateus ali 16, Marcos 8, Lucas 9, já temos evidência sobre que Pedro edificaria uma igreja. Em Atos Apóstolos 15, 7, olha lá. Aqui, ó. Primeiro cursílio. Aqui, ó. Por isso que a igreja tem esses cursílios. Os cursílios que tem são os dogmas. É de acordo com a Escritura. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e cresce. Olha uma evidência aqui, ó. Outra evidência aqui, ó. Atos dos Apóstolos 4. 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe: chefe do povo e ancião, ouviu-me. Ó, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando ali, ó. Atos Apóstolos 4, 4, ó. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. Em Atos dos Apóstolos 2, 41, converteu mais de 3.000. Aqui, 5.000. Pedro pregando ali no templo, cheio do Espírito Santo. Aqui, ó. Pedro pregando ali também, ó. Atos dos Apóstolos 5, 28, ó. Expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome, não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina, queres fazer recair sobre nós o sangue desse homem, ó. Doutrina, que Atos Apóstolos 5, anuncio na pregação. Pedro está pregando para quem? Para quem? Para os judeus. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus elevou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Nesse fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ouviram essas palavras, enfureceram, resolveram matá-lo. Olha só que interessante. Ó, não tinha Pedro pregando, não tinha o Novo Testamento, não tinha formado o cano bíblico do Novo Testamento. Pedro pregando oralmente para quem? Para aqueles doutores, para aqueles mestres, com a força do Espírito Santo. Como não tem evidência de Pedro, para você ver, as primeiras pregações foi Pedro pregar e os demais depois. Ó, Pedro pregando no templo, Pedro curando, Pedro operando milagres e prodígios. A sombra de Pedro curava. No Velho Testamento, a nuvem é o próprio Deus. No Novo Testamento é a sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro. Como não tem evidência bíblica. Se você catar em 1 Pedro 5,13, ou 1 Pedro 5,1, então você catar Hebreu 3,24 ali, essas igrejas era submisso à sede, o pastoreio de Pedro. Se você catar ali a igreja, a comunidade Gálatas, a comunidade de Coríntios, a comunidade de Hebreus, Efésios, é tudo em sintonia com a igreja universal, a base, a sede, sob o pastoreio de Pedro, sob jurisdição de Pedro.
ali Hebreus 13, 24, aquela comunidade ali está em jurisdição de Pedro. A igreja ali da Babilônia, segundo 1 Pedro 5,13, está saudando também a sede. Que interessante, porque o fundamento é esse, cara. Pastorinho. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converte, vai lá em Jerusalém ser conhecido. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Tanto que o livro acaba, quando o apóstolo Paulo chega, olha só que interessante, em Roma, Atos dos Apóstolos 28, olha o que isso fala para o apóstolo Paulo. 23, 11. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, a coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa que também dei em Roma. Tanta evidência. Pedro pregando ali no templo. Pedro sendo pregado. Pedro sendo martirizado. Pedro sendo apedrejado. Pedro e João. Discurso de Pedro, Atos Apóstolos 2,14. Eleição para eleger outras pessoas no lugar de Judas, Caim e Matias. Um concílio de 120 pessoas, Atos Apóstolos 1,15. Ainda daquele dia levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia, reunida que estava de umas 120 pessoas, disse, olha só, se você entender isso aqui é sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, você vai entender a doutrina católica, meu irmão. O cursinho é para isso mesmo, para provar o dogma que é de acordo à escritura, de acordo com a tradição magistério. Simples, tem tanta evidência, se eu for catar mais aqui, é muita evidência, meu irmão. Só você ler o livro de Mateus, só você ler o livro de São Marcos, só você ler o livro de São Lucas, só você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Só você ler Êxodo, o destaque de Moisés. Não é muito diferente do Novo Testamento, não. Sobre a pastoria de Pedro. É a tradição, meu irmão. Não é a tradição de Martinho Lutero. Não é a tradição de Edir Macedo. Não é a tradição de Agenor Duque. Não é a tradição da Mundial. Não, meu irmão. É a tradição dos apóstolos. É o fundamento dos apóstolos. E quem está reunida lá no cenáculo para receber o Espírito Santo? Aqui, Atos Apóstolos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. O Espírito Santo vai estar, o Espírito Santo só está onde está a esposa. Por que o Espírito Santo está na igreja? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, onde está o Espírito Santo e sua esposa. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.